Vamos lá, Luciano. Realidade do brasileiro, certo? Tá muito mais falado hoje em dia sobre a importância de poupar ou de investir, né? Só que muitas vezes, para as famílias, né? Ou o filho está doente, ou a inflação ali atrapalha, tem outras prioridades para você estar, né, aplicando o dinheiro. O que você fala, cara, assim, pro trabalhador, pro empresário que quer investir, mas não sobra ali aquele dinheiro no fim do mês? Então, Nicole, a parte de educação financeira nos últimos tempos tem sido muito mais comum, principalmente entre os jovens, por conta dos influencers, né, digitais, dos canais de YouTube. O acesso a isso está muito melhor nos últimos 5 anos do que há mais de 10 anos atrás, certo? Então, isso tem atraído muita gente, tanto o jovem quanto as famílias também, né, a guardar e preservar o seu dinheiro. Somente num cenário de inflação como no do Brasil, onde você tem uma inflação alta, os juros são altos para você pegar financiamentos, para você comprar sua casa própria, por exemplo, com juros altos, para você tomar um empréstimo para o seu negócio, os juros é alto. Então, você precisa ter uma educação financeira muito boa, uma base financeira boa, para que você consiga preservar esse patrimônio primeiro, né, proteger o patrimônio, o dinheiro que você já ganhou, e depois pensar em até multiplicar esse patrimônio através dos seus investimentos. Nossa, entendi. Então, na realidade, então, atualmente, muitos jovens já estão voltando, né, para essa área de querer investir, mas tem algum perfil, assim, específico no assunto de ter pouco dinheiro para investir, para parar um tempo ali para pensar nisso? Tem, por exemplo, é mais a galera que é CLT, a galera que ganha pouco dinheiro, ou quem tem dinheiro é quem mais não sabe poupar, não sabe investir? É engraçado, a gente fala que a educação financeira no Brasil, ela é uma das coisas mais democráticas que tem, porque assim, é baixa para todo mundo, mesmo para o rico quanto para o pobre, ela está democraticamente bem distribuída, né, no ponto de vista de estar sendo mal aplicado, né? Então a gente vê problemas, eu como educador financeiro, como consultor financeiro também, nesses 22 anos aí eu já vi pessoas com muito dinheiro terem problemas financeiros graves, né? De endividamento, de não conseguir até pegar um financiamento imobiliário porque tem dívida ou porque está com o nome sujo, e pessoas com muito dinheiro. E ver surpresas também extremamente agradáveis, como pessoas que têm pouco dinheiro, né? Às vezes ganha 2 salários mínimos, mas que consegue poupar, investir, né, com qualidade e conquistar os seus sonhos, por exemplo, da casa própria em 5, 10 anos, né, com disciplina, né, com método, com determinação, mesmo tendo pouco dinheiro. Então, o fato de que se a pessoa é rica ou aparentemente rica, né, porque tem muito dinheiro, ou que ela tenha pouco dinheiro, isso não faz dela um bom investidor ou um mau investidor. O que vai mudar realmente se você é um bom investidor e você tem uma boa educação financeira, é a sua capacidade de preservar o dinheiro que você ganha. É a capacidade que você tem de preservar esse dinheiro, multiplicar esse dinheiro e proteger esse dinheiro, né? Então, você não pode negligenciar isso, independente da sua classe social, de quanto você ganha ou da sua idade até, né? Se você é um jovem, se você é uma pessoa mais velha. Uhum. Cara, mas assim, qual seria os primeiros passos para eu começar ali a minha educação financeira? Porque, por exemplo, a questão do pouco dinheiro que eu falo. Se eu só consigo separar 50, R$ 100, tem gente que nem isso, né? Às vezes sobra 30, R$ 20. O Sim. que que eu já posso começar a fazer com esse dinheirinho que tá entrando, né? Os primeiros passos aí para minha educação financeira. O primeiro passo é justamente você mudar o seu hábito. Você tem que ter um hábito de poupar, um hábito de economizar, um hábito de investir. Se você tiver essa mentalidade de sempre tirar parte do que você ganha, e você tirar ali, por exemplo, 10% do que você ganha, R$ 50, como você citou, do que eu ganho, e coloco isso numa aplicação, seja um CDB, uma poupança, uma Selic, eu já crio um hábito saudável de educação financeira, onde eu estou pelo menos tendo ali uma reserva de emergência, por exemplo, né?
E com R$ 50, as pessoas também às vezes não se empolgam muito porque tem pouco dinheiro aplicado. Mas se você pensar R$ 50 em 12 meses, vai dar mais do que R$ 500, né? Em 10 anos, isso vai dar mais do que 5.000, né? Então veja como você consegue, ao longo do tempo, ter um dinheiro significativo. E aqueles R$ 50 que parecia tão pequeno, começa a se tornar muito maior. E isso vai lá no futuro, te ajudar a dar entrada numa casa, te ajudar a dar entrada a trocar de carro, sem que você precise, por exemplo, cair em financiamentos caríssimos, em empréstimos caríssimos. Então você também vai poder fazer escolhas melhores. Você, com dinheiro aplicado, você consegue fazer escolhas financeiras melhores, mais saudáveis, que vai proteger, além de você, vai proteger também a sua família. Então a educação financeira ela é boa para todo mundo. Show. Cara, e assim, a respeito do investimento, então, tá falando de quem ganha pouco, né? Mas, e quem ganha muito? Você pega muitas consultorias sobre quem ganha muito e mesmo assim não consegue investir, não é organizado, Que tá enrolado, que né? tá enrolado. Isso é muito comum, O assim. cara ganha 30 mil, 40 mil reais, mas se no próximo mês ele sai do emprego, aí pronto. Tá perdido. Aí tá perdido. Exatamente. Isso é muito comum, tá? Você ter pessoas que ganham acima de R$ 10.000, elas estarem enroladas financeiramente. O que é que eu chamo de enrolado financeiramente? Ela não tem reservas, por exemplo, para uma emergência. Por quê? Porque ela se garante por um cartão de crédito, né? Então o banco já vê ali que você ganha bem, ele faz o quê? Libera créditos para você, né, no seu cartão, e você acaba consumindo muito nesse cartão, por exemplo. E aí você acaba chega uma hora, como você citou, ou se você é um profissional liberal, você teve menos receita aquele mês, ou como agora a gente viu um alto índice de inadimplência aí no país, né? Então você tá sem receber ali aquele dinheiro que você esperava, ou até porque surgiu uma emergência médica dentro da casa, dentro da família, ou sua geladeira quebrou, ou você deu perda total no seu carro e você precisa trocar o carro. Então imagine, se você não tem uma reserva e você já está apertado financeiramente, esse problema tende a se agravar, fazendo com que você tome um empréstimo, que você não pague a fatura do cartão naquele mês e aí entre no rotativo ali do cartão, no cheque especial, nos juros do cartão, que é uma coisa caríssima. Então isso faz com que as pessoas, mesmo essas pessoas que têm muito dinheiro, acabem, para o padrão brasileiro, né, tenha muito dinheiro, ela ganhe muito, né, elas acabem se enrolando, às vezes muito mais do que uma pessoa pobre que já está ali com o básico, né, tem uma dificuldade ali, às vezes, de estar até alcançando o básico, e essas pessoas que já têm um alto padrão, elas às vezes se enrolam muito por isso. O consumismo ali, o consumo, né, sem uma estratégia, vai prejudicar qualquer tipo de padrão, qualquer tipo de renda. Cara, e eu tenho muita dúvida sobre esse mercado, sabe, Luciano? Eu tô até estudando ultimamente. Eu queria saber, assim, do teu método, existe uma pirâmide de prioridades, tipo, porque você falou poupança, reserva de emergência, por onde é que eu começo, entendeu? Eu começo com a poupança, com a reserva, depois da reserva vem o quê? Tu trabalha, assim, com um tipo de pirâmide, de eu ir evoluindo meus investimentos? Sim, existe um método, né, um processo aí, que você pode começar, né, a investir sem medo, né, vamos botar assim. Então, primeira coisa que você tem que ter é conhecer o investimento que você está fazendo. Mesmo uma poupança, o ideal é você entender quando você pode sacar, quanto ela rende, quais são os aspectos que influenciam ela estar rendendo mais ou menos e por que o seu investimento está ali. Então, um dos métodos que eu uso é investimento baseado a um objetivo. Então, você está botando esse dinheiro na poupança para quê? Qual o objetivo dele? Porque se você ficar com objetivos vazios com esse dinheiro, você vai ter uma tendência muito fácil a gastá-lo, a usar aquele dinheiro para comprar um tênis, para comprar, para ir para uma balada, para comprar uma roupa que você não precisa. E aí, muitas vezes, você está trocando um sonho, que era, por exemplo, ter uma casa própria, por um tênis. E isso acontece muito. Você está, às vezes, trocando um sonho para passar o carnaval, né, na Bahia, por exemplo, e aí vai lá, compra tudo de abadá, de festa. Ano novo em pipas. Em pipas. Então, você está trocando o sonho da sua casa por
por um momento, né? Por um momento, não é? Uhum. E quando você poderia até se planejar para as duas coisas, né? Então, às vezes eu vejo que as pessoas elas pensam muito nisso, assim, eu não estou fazendo planejamento porque eu quero fazer, eu vou ficar preso, né? Àquele planejamento, não vou ter dinheiro para ir para curtir, não vou ter dinheiro para gastar. É o contrário. O método que você falou sobre Uma onde pirâmide de aplicar, prioridades, onde aplicar, né? Onde isso aplicar primeiro? Primeiro, eu dou sempre para quem está começando mesmo. O ideal é você começar na queridinha dos brasileiros, que é a poupança, pela sua flexibilidade. Mas você já tem que entender que logo dali, você tem que partir para entender o que é um CDB e o que é uma Selic. Você tem que entender, procurar entender. Por que eu digo isso, Nicole? Porque às vezes as pessoas saem, não, falou para investir ali na CDB, investir na Selic, e acaba se frustrando. Então, é bom você entender. Então, vai para o mais básico, poupança, queridinha dos brasileiros. Sei que muitos educadores financeiros não gostam dela, né? Mas é porque, assim, não precisa jogar pedra na poupança. Ela tem uma função educativa e muito boa também, se você souber usá-la. Então, você pode usar ela, depois passar para um CDB, depois passar para um Tesouro Selic. Então, vai da sua orientação e do quanto você está disposto a entender aquele investimento. Saber quando é que você vai usar ele e quando é que você pode tirar aquele dinheiro sem prejuízo, né? Porque a gente sabe que os investimentos, à medida que eles forem te rendendo mais, ele também vai te trazendo algumas regras. Algumas regras de você não poder tirar esse dinheiro, às vezes, em menos de 90 dias, a menos de 30 dias. Então, esses investimentos mais básicos, que são para um risco menor, para um perfil de público mais conservador, bem iniciante, esses 3 produtos geralmente são os que a gente mais utiliza logo no início, até a pessoa, né, se acostumar, entender como funciona a dinâmica, criar o hábito de poupar, investir, né? E então, quando ela cria esse hábito, aí já se torna mais agradável, porque aí você vai saber exatamente por que você está investindo em outro tipo de aplicação e quando você vai poder tirar aquele dinheiro e o motivo de você tirar aquele dinheiro. E aí você deixa de ficar trocando o sonho que você tem, né, de uma casa, um carro, um casamento, ou algo que você tenha conquistado, né, guardado aquele dinheiro, por uma pizza, por um tênis novo. Por uma pizza foi ótima. Tem muita Né? gente que troca, tem né? que se segurar, que é a pizza, para competir com a Pois pizza. é. Mas sobre a mentalidade, Luciano, de começar a investir. Pelo que você falou, eu entendi que é bom, né? Não vou falar assim o cenário ideal, mas você já pensar no investimento de longo prazo. Eu acredito que muitas pessoas, nem sei dizer assim, são enganadas, mas vai começar a investir e já vai ficar rico. Já vai ter dinheiro logo. O que você tem para falar assim, sobre isso? Nicole, esse pensamento tá muito voltado no brasileiro, que é o imediatismo, né? Ele começa a investir hoje, ele já está pensando, né, daqui a 30 dias em ter um retorno maravilhoso, porque ele está pensando já em ficar rico. E o investimento, ele acontece no longo prazo. Ou seja, você vai ter que esperar um pouco. Então, quem espera mais, ganha mais. Quem tem mais disciplina ao longo do tempo, vai ganhar mais. Assim que funciona. Se fosse só no curto prazo, pense comigo. Todo mundo estava fazendo, todo mundo estava ficando rico. Então, não é tão simples assim. Mas você precisa criar esse hábito. É que nem eu costumo comparar muito com o personal trainer ali. Então, o verão já está chegando, né? Então, falta 2 meses pro verão, você pega e nunca malhou, nunca fez nada, entra na academia. Começa o projeto verão, né? Começa o projeto verão. E aí não tá com o mindset da cabeça ainda também voltado para uma boa alimentação. Você também não tá focado em fazer os exercícios de maneira correta, com mais intensidade. Seu corpo ainda está se adaptando àquela nova realidade. E aí você chega o final do ano, você pega e diz, não cheguei no peso que eu queria, eu vou abandonar a academia. Quer dizer, o pior erro que você tem. Na saúde financeira é a mesma coisa. As pessoas, elas pegam, pensam em ficar rica logo, se empolga, começa a investir, e aí, de repente, dá 2, 3 meses, ela vê que o dinheiro ali tá rendendo muito pouco, tá rendendo menos do que a pizza que ela vai comer, então ela pega e diz assim, não, vou trocar esse hábito não vou mais investir. Aí se desestimula. É por isso que é importante você ter profissionais como educadores financeiros, mentores financeiros, pessoas do mercado te orientando. Porque o nosso trabalho
né, e falar um pouco desse meu trabalho também, é justamente colocar você com o pé no chão, é dentro de uma realidade. Então, sua realidade é essa, você vai ter que passar por esse sacrifício para você ter esse resultado. Se você quer ter esse resultado, você precisa passar por essas etapas. Não existe mágica, não existe jeitinho, sabe? A coisa tem que ser feita de uma maneira, né, séria, com compromisso, né, da pessoa que está querendo investir, porque é uma mudança de hábito. Não adianta a gente pensar só nas fórmulas matemáticas, em qual é a aplicação do momento eu vou fazer. Você tem que ter um hábito e você tem que seguir uma jornada se você realmente quiser ficar rico um dia. É esse o caminho. Ótimo corte, viu? Esse daí eu já gostei. Sobre a questão do tempo, Luciano, porque aqui a gente falou muito em questão dos empresários, de uma pessoa que é ali, né, CLT, mas tem pouco tempo para estudar sobre investimento, certo? Eu preciso realmente ter esse conhecimento ou tem um formatinho ali já pronto para quem não tem tanto tempo para estar investindo? Ou então teria um momento certo de eu procurar um profissional para mim? Como é que funciona essa parte? Certo. O ideal é você... Hoje a gente tem muito, como eu falei, dos influenciadores digitais e dos bancos também. Os bancos também mudaram a sua mentalidade e passaram a promover nos últimos anos cursos e materiais disponíveis para que você faça o entendimento dessas aplicações e dessa educação financeira. Então, eu defendo, Nicole, que não dá para você ter um hábito saudável de ser um investidor, de ser uma pessoa que vai ter um hábito saudável financeiro, se você ignorar a educação financeira. Eu acho que eu não entendo que esse seja um caminho, não vejo pessoas que ignoram a educação financeira terem sucesso, porque eu acho que elas vão ficar entregues à sorte. Então, eu acho que realmente a pessoa que está fazendo, ela deve iniciar o básico, entender o básico, começar a entender ali aquela estrutura básica do que ela está investindo e, pouco a pouco, ela ir se familiarizando com o mundo dos investimentos, com o mundo dos negócios. Porque o tempo todo, os investimentos eles são influenciados por fatores como inflação, a taxa Selic, o comportamento dos mercados internacionais, dólar, bolsa, ou seja, tem muitas variáveis. Então, você precisa ficar atento a todas essas variáveis? Não necessariamente. Mas você também não pode ignorar esses efeitos, porque esses efeitos trazem, na prática, realmente aspectos que detonam seu poder de compra, né? Por exemplo, a inflação, ela detona seu poder de compra. O que você comprava antes no supermercado com R$100, hoje você vai precisar de 120, 150 para poder comprar os mesmos itens. Isso é o poder da inflação. Uma coisa que as pessoas, às vezes, deixam passar, né? E onde é que você se protege melhor da inflação hoje no Brasil? É você aplicando o seu dinheiro, não deixando esse dinheiro parado, por exemplo, na conta corrente ou no cofrinho, né? Bota lá no porquinho, né? No cofrinho, e esse dinheiro fica lá parado, né? Como aquela... Antigamente, né? Se fazia lá com o dinheiro. Bota embaixo da cama, embaixo do travesseiro. Exato. Até as traças comer. E até as traças comer. Então, quem come hoje, né? Quem corrói esse dinheiro que a gente fala que está corroendo, queimando esse dinheiro, né? Uma metáfora que os economistas fazem, ele corrói, a inflação ele corrói esse dinheiro, ele queima esse dinheiro que está parado, né? Que está fora de alguma aplicação. Então, você precisa, se você está com dinheiro na conta corrente parado, você precisa se preocupar, porque o seu dinheiro está perdendo o valor. Então, você precisa procurar uma consultoria financeira, procurar o seu gerente do banco, você precisa pegar alguém do mercado para te explicar como você protege aquele dinheiro da inflação. Porque ele, literalmente, no cenário que nós temos hoje, literalmente ele está queimando lá dentro da conta corrente. Então, assim, Luciano, o que é essa diferença entre lucro e prolabore? Me explica um pouquinho mais sobre isso. Ainda é muito comum a gente ter empresários, até agora com o aumento do MEI, né, muitas pessoas trabalhando como autônomos. É muito comum ele não ter esse controle e esse entendimento, né, também do que é a venda dele, o que ele recebe ali, o faturamento dele, a venda, faturamento, que ele recebe de dinheiro dos clientes, e o que realmente é o lucro e o prolabore dele, e ainda vou mais, um termo até que poucos empresários conhecem, às vezes eu fico até surpreso, mas poucos
os empresários, donos de empresas, sabem o que é o Prolabore, né? Ou Prolabore só não. Às vezes não sabem o que é o dividendo, né? Além do Prolabore, eles às vezes conhecem, mas eles não conhecem o que é um dividendo. Não sabem o que é uma diferença entre um Prolabore e um dividendo. Muitos empresários não sabem essa diferença. E não sabem a diferença também entre faturamento e lucro. E quando você não sabe essa diferença, você comete um erro grave, que é usar o dinheiro que seria aplicado dentro da empresa do seu negócio para fazer giro no seu negócio, ou seja, para que você consiga vender amanhã de novo e depois de amanhã você consiga comprar mercadorias e revendê-las, você acha que aquele dinheiro é seu. E aí vamos dizer um exemplo prático, o cara que confunde isso, ele começa a ficar sem mercadoria para vender. Né? Isso é muito comum, por exemplo, em comércio. O cara começa a ficar sem a mercadoria para vender. Um cara que é um Uber, por exemplo, transporte aplicativo, ou um taxista, ele começa a ficar sem o dinheiro da gasolina para ele trabalhar no outro dia. Né? Olha que preocupante. O cara ganha dinheiro rodando com carro. Se ele não tem gasolina, ele consegue fazer mais dinheiro? Ele não consegue fazer mais dinheiro. Porque ele confundiu ali o que é o faturamento da empresa, do negócio dele, com o que é o dividendo e o prolabore dele, né? Que seria ali parte desse lucro que seria distribuído para ele. Então, quando as pessoas começam a confundir isso, né? Então, eles começam a detonar o negócio dele. Eles começam a trazer problemas para dentro do negócio. O negócio fica sem capital de giro, sem dinheiro para circular dentro do negócio, sem fazer investimentos no próprio negócio, porque o sócio está usando parte desse dinheiro sem saber quanto realmente ele poderia usar. Porque ele está confundindo ali a relação empresa, negócio, relação pessoal, gastos pessoais. Então, essa confusão, ela geralmente mata a empresa. Ela é uma das responsáveis, inclusive, por fazer com que as empresas afundem, principalmente os pequenos negócios. Luciano, eu vi que no teu perfil tu tem um blog, né? Sempre comento sobre esse blog. E tem uma matéria lá, cara, que é sobre o endividamento. O brasileiro é endividado mesmo, porque eu vi recente, lá na tua pesquisa, que tem em torno de 63 milhões de pessoas endividadas, né? Então, o que tu tem para falar um pouquinho sobre isso aí? Como é que tá o cenário hoje? Vai ter melhoria? Qual a previsão? E se realmente a solução é essa educação financeira, como é que a gente pode estar seguindo aí, né? Verdade, Nicole. A gente tem 63 milhões ou mais agora, né? Esses são dados de há 2 anos atrás, se eu não me engano, de brasileiros endividados, né? Então, você imagina que a Itália, acho que tem um pouco mais de 60 milhões de pessoas, quer dizer, um país, né? Quase aí de endividados. Então, existe sim, né, um número grande de endividados. Existe uma preocupação muito grande, tanto do governo quanto das instituições financeiras também, sobre essa quantidade enorme de pessoas que estão endividadas. Tanto assim que você tem visto os bancos, as instituições financeiras, fazerem muitos cursos de educação financeira gratuito, fazer muita orientação para os seus clientes, né, sobre a questão da educação financeira. Ou seja, a educação financeira nos últimos anos foi colocado também num estado aí de melhoria, né? De destaque, né? No país, justamente porque esse problema de endividamento, ele afeta o Brasil de uma maneira gravíssima, né? Porque aí você está endividado, você deixa de comprar, a pessoa que comprou de você fica sem receber. Então, olha o efeito dominó que isso causa também, não só nas famílias, quanto também nas empresas e no governo, né? Porque ele também precisa receber ali de impostos e dos serviços que são gerados através disso. Então, você tratar da educação financeira é um problema hoje que eu acho que é uma prioridade nacional. Inclusive, tem sido feito vários programas também de incentivo à educação financeira. E cada vez mais a gente está, como educador financeiro, né? A gente tem um programa aqui dessas mentorias justamente para poder ajudar as pessoas a saírem dessas dívidas, porque ela, além de ocasionar problemas de você não poder comprar algo, ela também causa problemas de saúde. A pessoa fica muito estressada, ansiosa, recebe aquelas ligações, né, inconvenientes das pessoas de cobrança. Ela não consegue também conquistar os seus sonhos, né, porque ela não vai conseguir crédito, não vai conseguir ter como tirar esse dinheiro, né, para conquistar o sonho de uma casa, comprar um carro. Então, para ajudar as pessoas a saírem desse endividamento, existem vários programas hoje, inclusive, que fazem com que você, inclusive, pague menos juros, tá? E o educador financeiro,
como o nosso trabalho é de orientar, estudar no mercado as melhores opções e te passar as melhores opções, é o que é que a gente faz? A gente ajuda você a sair dessa dívida, orienta como é que você controla esses gastos, para que não caia de novo em novas dívidas, vê aquela estratégia até de aplicações para poder você sair da dívida, vê quais são as alternativas que tem, às vezes trocar uns juros mais caro por uns juros mais barato, existe também essas estratégias, que é o refinanciamento, né? Por exemplo. Então, existe essa parte da educação financeira toda focada para poder ajudar as pessoas a saírem desse endividamento e cada vez mais a gente ter um público que consuma de maneira consciente e também que sejam investidores também de maneira de ser investidores mais ativos, né? Investidores com um melhor grau de entendimento, não só querer investir pensando em ganhar dinheiro. E que invista ali pensando também em ter uma melhoria, uma qualidade de vida. Ou até mesmo renegociar, né, com a própria empresa, porque muitas vezes elas ligam e nem sempre é uma oportunidade ruim, né? Tem umas opções ali de renegociação boas. Isso, existem as oportunidades ali de renegociação, desses feirões que tem, né, também de renegociação, mas também às vezes existe ali na ligação que também não é muito boa, né? Então você tem que entender também, até isso existe, Nicole, hoje você saber entender como funciona o sistema, existe uma técnica hoje para você saber como é que você faz, quais são os passos para a pessoa endividada, né? Então, por exemplo, o que é que eu faço primeiro? Né? Qual eu organizo? Então, é interessante você se planejar. Eu sei que a pessoa fica com a cabeça completamente atordoada quando ela está nessa fase, né? Ela quer sair daquilo imediatamente e aí ela não dá tempo, não dá espaço para se planejar. Mas o ideal é que ela se planeje para ela não acabar também ficando mais enrolada, né? Vendendo um patrimônio para pagar uma dívida que talvez não fosse esse o caso. Então, é bom sempre ela procurar uma orientação de um especialista quando ela já está endividada. O ideal é procurar uma orientação, porque existem várias alternativas para isso. Pronto, então só para deixar claro, certo? Tô endividado, tô endividada. Por onde é que eu começo? Pela mais baratinha, pela dívida menorzinha ali, ou pela mais cara? O que eu escolho primeiro? Se for para você escolher fazer você mesmo, o ideal é você escolher a dívida que vai ter maior juros, né? Caso você não pague ela. Porque aí, pela lógica, se você atrasar os juros, por exemplo, do cartão de crédito, tem um juros muito maior. É rápido, corre. Se você atrasar 2 dias, você está pagando, sei lá, o triplo. Então é melhor você pagar logo ela do que uma dívida mais barata. Mas se você for analisar dentro dos conhecimentos que eu tenho, essa resposta sempre é um depende, né? Sempre vai ter um depende aí. Mas se você for tentar fazer na prática sozinho, o ideal é você sempre usar as que têm os juros maiores, né? Com progressão de juros maiores, porque aí significa também que você vai estar devendo menos, né? Por estar pagando aquilo logo, né? Ao passo que uma que tiver um juros menor, ela vai correr com juros pequenos, né? E aí você vai ter mais tempo para pagar ela depois. Mas, a grosso modo, seria isso. Você pegar sempre a que tem os juros maior e mais frequente para pagar logo e depois pagar uma de menor prazo. Mas se você procurar um especialista, um educador financeiro, ele vai traçar um plano, às vezes, um pouco diferente disso. Porque a gente tem mais conhecimento, a gente sabe qual é a situação real da sua dívida e vai pesquisar ali no mercado qual é a melhor alternativa. Então, de repente, você tem uma outra alternativa que pagar esses juros mais altos, ele talvez não seja de necessidade tão imediata, né? E talvez você possa ainda negociar aquilo. Então, a gente usa algumas estratégias para poder identificar como é que você pode pagar aquela dívida. E você tem um produto, né, Luciano? Esse é uma consultoria, uma mentoria, porque no caso, para a pessoa que já está pronta agora para procurar um profissional, como é que funciona esse teu produto? Como é que seria me ajudar nessa parte, no caso, agora que eu já falei do endividamento, né? Como que eu vou pagar, só dando esse gancho aqui. Isso. A gente, no planejamento financeiro, essa mentoria financeira, eu faço uma análise do que você está precisando, né? Qual é o problema ali que você está querendo resolver, quais são os objetivos que você quer alcançar. A gente faz ali, desenvolve com a técnica ali, né? Como você vai sair ou de um endividamento ou como você vai começar a guardar dinheiro para conquistar seus objetivos.
Tem um aplicativo também para ajudar você a visualizar os seus sonhos. Então, você consegue ver aí na palma da mão, lá no celular, se você está longe. Você tem um aplicativo. A gente tem um aplicativo Caramba! que Aí tu desenha tudo e a pessoa vai só acompanhando ali. ela pode acompanhar pelo aplicativo, né? Como é que tá ali a evolução desse sonho. Então, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Então, você digamos, saiu à noite, tá lá pensando se vai trocar aquele seu sonho da casa própria pela pizza. E aí você pega e olha lá no aplicativo assim e fala, falta tão pouco aqui, falta só 30% do meu objetivo para eu conquistar essa casa. Eu não vou trocar a minha casa pela pizza, não vou trocar pelo carnaval, né? Então eu vou me manter firme no meu propósito. E aí tem tido bons resultados essa questão de você olhar, né, focar os objetivos que você tem com seus investimentos. Você tem que fazer um casamento disso, né? Como eu te disse, assim, se você faz um investimento vazio, só por deixar dinheiro no cofrinho, na poupança, a chance de você gastar isso é muito grande. Mas se você tem um objetivo forte e você consegue visualizar isso e ter algo que te lembre disso, né, todo dia ou a cada momento um momento do seu dia, você vai ficar mais focado e você vai ter um propósito tanto para conquistar os seus sonhos, sair da sua dívida, conquistar sua liberdade financeira, ajudar a sua família, né? Então, você vai conseguir, de fato, transformar a parte financeira, a parte do dinheiro, em uma coisa palpável, algo que realmente vai trazer benefício para você hoje e no futuro.